Salve, salve, minhas queridas e meus queridos! Professor Basílio gostaria de apresentar para vocês uma aula sobre a Segunda Guerra Mundial. Com certeza você já viu alguns filmes, você já esteve ambientado nessa que foi uma das maiores guerras da história da humanidade e uma das guerras com a maior mortalidade. Um dos eventos mais bárbaros da história, mas que ainda traz consequências para os nossos dias. A Segunda Guerra Mundial ainda nos influencia até os dias de hoje. A gente vai entender isso um pouco nessa aula. Para a gente entender a Segunda Guerra, nós precisamos enxergá-la como uma continuação da Primeira. Perceba, a Alemanha, grande protagonista da Primeira Guerra, lutando contra Inglaterra e França, grandes protagonistas também da Primeira Guerra. Na verdade, a Segunda Guerra foi uma revanche, foi uma continuação de uma guerra mal resolvida. Vamos lembrar, na Alemanha nós temos o regime nazista, na Itália nós temos o regime fascista. Regimes anticomunistas, profundamente intolerantes, profundamente racistas, que chegam ao poder e começam a remilitarizar a sua sociedade. Eles, com um discurso de profunda violência, desejam revanche, desejam guerra, desejam vingança. O Japão, que é um país na região do Sudeste Asiático, se aproxima de Alemanha e Itália, também com um discurso fortemente anticomunista e expansionista. Esses países querem territórios, esses países querem conquistar e dominar povos vistos como racialmente inferiores. O racismo é um elemento presente no eixo. Os países estão se armando, estão se preparando para a guerra. Hitler na Alemanha começa a se expandir, a Alemanha começa a se expandir sobre a Europa, conquistar determinados territórios. A Áustria, a Tchecoslováquia, Inglaterra e França assistem aquilo e não falam nada. Inglaterra e França optam por uma política de apaziguamento, evitar conflitos. Primeiro porque estão cansadas da Primeira Guerra Mundial, ainda estão desgastadas. E segundo porque imaginam que Hitler, Mussolini e o Japão estão se armando para atacar a União Soviética. Os liberais de Inglaterra e de França imaginam que o eixo se prepara para atacar o mundo soviético. Então, dessa forma, deixam essa experiência e esse expansionismo crescer. Só que em 1939, a Alemanha não ataca a União Soviética, pelo contrário, a Alemanha vai invadir a Polônia. E invade a Polônia e este é o marco da Segunda Guerra Mundial, o início da Segunda Guerra. O eixo, durante os 2 primeiros anos da guerra, consegue uma expansão e vitórias expressivas. O regime nazista toma a França, toma praticamente toda a Europa ocidental. Começa um intenso bombardeio à Inglaterra. O eixo está sendo vitorioso nos primeiros anos da guerra. Mas a partir de 1942 o jogo começa a virar. Sabe por quê? Porque Hitler decide então invadir a União Soviética. E com isso a União Soviética entra na Segunda Guerra. Uma potência militar, uma potência populacional, um país populosíssimo, entra na guerra. União Soviética entra na guerra do lado da Inglaterra e da França. Olha que loucura! Países capitalistas e países socialistas juntos para combater o nazifascismo. E temos também a entrada de mais um país importantíssimo na guerra, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estavam optando por uma neutralidade, não vamos mais se meter em conflito europeu. Só que os Estados Unidos são atacados pelo Japão. Os japoneses atacam a base de Pearl Harbor, forçando a entrada dos norte-americanos na guerra. Olha que interessante, potências capitalistas e potências socialistas unidas contra o nazifascismo. Os soviéticos se expandem, os soviéticos vencem a grande batalha de Stalingrado, que barra o avanço nazista. Inglaterra e Estados Unidos organizam uma grande operação para libertar a França, o chamado Dia D.
Então as tropas soviéticas avançam do Oriente rumo à Alemanha. E as tropas capitalistas avançam do Ocidente rumo à Alemanha. E é por volta de 1944, 45, que soviéticos, americanos, ingleses e franceses se deparam com uma das experiências mais bárbaras, chocantes e assustadoras que a humanidade já viu. A experiência do Holocausto. Os aliados se deparam com campos de concentração. Milhares de presos, milhares de judeus, de ciganos, de deficientes, de homossexuais foram aprisionados na Alemanha nazista. E, primeiramente, estavam num campo de trabalho forçado. Foram, de certa forma, escravizados. Foram tratados como escravizados. Mas conforme a guerra foi se encaminhando para o fim, a Alemanha nazista iniciou uma política de extermínio. Extermínio de milhares de pessoas. Você deve estar me perguntando, mas com que objetivo? O que eles vão ganhar com isso? Nada. É uma perspectiva racista que queria purificar a nação, exterminando pessoas vistas como impuras. Olha onde que o pensamento racista chegou. Um extermínio sistemático de milhares e milhares de pessoas em câmaras de gás. Isso choca a humanidade. O racismo foi levado às últimas consequências. Os regimes totalitários levaram a violência às últimas consequências. Uma absoluta incapacidade de lidar com o que é diferente, uma absoluta intolerância a minorias. Mas a guerra ainda não acabou. A Alemanha e a Itália foram derrotadas, mas o Japão permanece de pé. Então os Estados Unidos da América, antevendo o futuro conflito com os soviéticos, antevendo uma disputa pelo mundo entre capitalismo e socialismo, os norte-americanos resolvem usar o seu novo brinquedinho, a sua nova arma, chamada bomba atômica. Para acelerar a rendição japonesa, os norte-americanos bombardeiam com uma arma nuclear cidades formadas por civis, Hiroshima e Nagasaki. Não tinha base militar, não tinha fábrica de armas, não tinha nada. Eram cidades com pessoas comuns. A bomba de Hiroshima e Nagasaki mata e deixa com graves sequelas milhares de japoneses. Mas a guerra chega ao fim em 1945. Só que a experiência do Holocausto, ela foi uma experiência tão chocante que os países de todo o mundo se reúnem e formam uma nova organização, chamada Organização das Nações Unidas. O mundo viveu 2 guerras mundiais no intervalo de 30 anos. É fundamental que, apesar de todas as diferenças, os países sejam capazes de discutir por meio da diplomacia, por meio da palavra, e não por meio das armas. A Organização das Nações Unidas vai ser um espaço, então, de diplomacia e de tentar manter a paz. Mas uma consequência muito importante da ONU. Em 1948, vai ser criado o Estado de Israel. Depois da experiência chocante do Holocausto, da morte e do extermínio de milhares de judeus, a ONU decide criar um Estado. Os judeus eram um povo, eram uma nação espalhada pelo mundo, mas que não tinha um Estado. Em 1948, será criado o Estado de Israel, no meio do Oriente Médio, o que não vai trazer paz, mas pelo contrário vai trazer uma série de conflitos entre israelenses e palestinos. Mas para além disso, a Organização das Nações Unidas tem um papel central na criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois do Holocausto, os países do mundo se reúnem. A experiência do Holocausto chocou tanto o mundo que capitalistas, socialistas se sentam na mesma mesa para resolver e para deliberar
certos direitos fundamentais a toda pessoa humana. Direitos sem os quais a pessoa não pode viver. Direitos essenciais para que a pessoa seja humana. Direitos como a liberdade. Direitos como o autogoverno. Direitos como a educação. Direitos como a justiça. Direitos como a vida. Direitos como a condição digna de existência. Os direitos humanos são direitos fundamentais e que nascem num contexto de pós-guerra. O mundo, profundamente destruído pela Segunda Guerra, decide que certos direitos são fundamentais a toda pessoa humana. Esses são direitos que nós temos até hoje, pelo menos na lei. Os direitos humanos são direitos fundamentais a todas as pessoas. Será que hoje nós temos esses direitos garantidos a todas as pessoas? Será que todas as pessoas no mundo vivem de forma digna? Pense no Brasil. Será que nós valorizamos os direitos humanos? Os direitos humanos, é importante ressaltarmos, são os direitos fundamentais que as pessoas não podem viver sem. São direitos que devem ser garantidos e efetivados para todas as pessoas no mundo. Vamos resumir essa aula? Vimos aqui a Segunda Guerra Mundial, um importante e trágico conflito militar que pôs fim à experiência do nazifascismo, que consolida a Organização das Nações Unidas, que foi garantido pela união entre países socialistas e países capitalistas e que se efetivaram na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tira a foto dessa lousa, organiza os seus estudos e um forte abraço.